Olá, olá, tudo bom? Tudo bem com você? Como é que você está? Tudo certinho? Eu sou Lira Machado, se você está aqui pela primeira vez. Eu sou publicitário de formação, trabalho com audiovisual, mas neste podcast aqui a ideia é falarmos sobre reflexões da vida, sobre um pouco de filosofia, sobre religião, sobre valores, sobre caráter. E esse aqui é um episódio piloto. Vou tentar sintetizar algumas coisinhas aqui sobre como será nossos dias, né, nossa semana a partir daqui. Então, para quem não me conhece, né, já falei meu nome e minha profissão. Eu tenho atualmente 33 anos, sou casado, moro na zona norte do Rio de Janeiro e vira e mexe eu compartilho lá nos meus stories no Instagram esses surtos, né, essas reflexões do dia a dia, onde eu vejo uma determinada coisa na internet, eu leio alguma coisa num livro, vejo alguma coisa num filme, que me fazem pensar, me fazem refletir de uma maneira mais macro, né, como um todo. E como eu estava fazendo muito isso lá no Instagram, né, eu resolvi, depois do apoio de algumas pessoas aí, como minha prima Luana, Ana Clara, também, e meu maior fã, né, que é o meu marido, eu resolvi vamos tentar fazer um podcast. Sou péssimo com periodicidade, como eu botei aí na descrição. Não consigo, ou pelo menos não conseguia, né, ser algo ali tão regradinho, mas é bem recorrente eu ter esses pensamentos, essas reflexões durante a semana, e eu vou tentar concentrá-las aqui. Mas, sendo um pouquinho mais específico, né, sobre o que nós falaremos. Eu vou tentar trazer um pouco sobre as situações da vida com uma ótica voltada para a religião, para a filosofia. E eu, apesar de ser cristão, não sou radical, não sou tendencioso a sempre justificar tudo através disso. Até porque no meu último Stories, onde eu falei sobre uma postagem que eu vi numa página no Facebook chamada Uber da Depressão, onde um rapaz fala sobre ter entrado num Uber mais humilde, né, num carro mais humilde. Ele não era tão confortável, não estava tão limpo, não era tão novo, mas a atitude do motorista fez com que o passageiro pensasse, refletisse sobre a situação do motorista, né? Ele foi empático e ali ele tentou enxergar a situação do motorista, né? Porque, obviamente, quem tem dinheiro, quem tem condição, obviamente, vai comprar um carro mais novo, vai ter um cuidado maior e tudo mais, mas nem sempre a pessoa tem condição. Então, principalmente com a profissão do Uber, né? Que muitas pessoas acabaram migrando para o Uber, o que era um complemento de renda acabou virando uma profissão integral, por conta de falta de oportunidade no mercado, enfim, salários baixos. Existe diversas possibilidades, diversos motivos e razões para que a pessoa possa estar se dedicando ao Uber de maneira integral com um carro com uma condição não tão boa assim, mas está funcionando e está fazendo o dia dele e tudo mais. E a postagem era sobre isso. O passageiro se colocou no lugar do motorista, ele foi empático e ele deu essa chance, vamos dizer assim, né? Ele fez essa reflexão que a gente está tendo aqui agora e falou, não, poxa, quantas vezes na minha semana eu me encontro numa situação desconfortável assim. Ele fez uma viagem de 5 a 10 minutos, então para ele estava ok, porque aquele desconforto, entre aspas, do passageiro estava sendo ganha-pão daquele motorista que atualmente não tinha condições de comprar um carro melhor ou dar uma ajeitada no carro, mas que futuramente poderia estar fazendo. Mas se ele não consegue passageiros que tenham essa visão mais empática, que dê essa chance, que ajude, né? Porque, se eu não me engano, assim que terminou a corrida, o passageiro viu que ele não tinha avaliações e ele escreveu uma avaliação positiva para o motorista, então ele estava dando uma ajuda para o motorista conseguir, né, seguir aí com a vida profissional dele, para poder conseguir melhorar de vida, de repente trocar de carro, enfim.
essa reflexão foi a que startou esse podcast. Porque, gente, no final das contas é isso. E eu tava falando sobre ser tendencioso, né, na parte de religião. Essa atitude condiz muito com o que eu acredito que é em Jesus, né? Esse olhar mais empático, esse olhar te dando uma chance de você não se colocar no centro das coisas, mas colocar o próximo no centro das coisas, e você consegue viabilizar atitudes em você que às vezes você nem sabia que tinha, sabe? É você olhar o outro com o olhar do outro, com a percepção do outro, né? Conheci até uma pessoa no meu antigo trabalho, que é a Kate, que ela falava sobre isso, né? As pessoas falavam que empatia é você se colocar no lugar do outro, mas as pessoas se colocam no lugar do outro com as suas experiências, com as suas percepções, quando na verdade a empatia é o contrário. Você precisa se colocar no lugar do outro com o olhar do outro, com a percepção do outro, com a experiência do outro. E ele fez isso, e isso deu um gatilho para eu começar a surtar lá no Instagram. Surtar no bom sentido, tá, gente? De danar a falar e começar a refletir sobre as coisas. E aí foi isso. Eu comecei a postar lá, algumas pessoas começaram a incentivar eu a fazer o podcast, e cá estou. E devo ter abrido muitas aspas, porque a princípio eu estou sem roteiro, estou aqui na minha sala, em frente à minha TV, com a Mia do meu lado. A Mel está um pouquinho mais afastada ali, minhas gatas. Mas esse podcast vai falar um pouco sobre isso, sobre essas situações, sobre essas reflexões. Como eu falei, eu sou cristão, né? Eu acredito em Jesus, eu frequento uma igreja, mas eu não dispenso o pensamento filosófico, né? O pensamento crítico, porque a minha igreja também me proporciona isso. Eles pregam a palavra, né? Quando está tendo a ministração da palavra, a palavra é voltada para que eu pense por mim mesmo, sabe? Para que eu entenda o que a palavra está querendo dizer, mas através dos meus olhos. Não que seja uma interpretação pessoal, uma interpretação onde cada um interpreta alguma coisa, não, mas eu estou vendo, né? Eu estou ouvindo, estou olhando para a palavra, estou vendo o que ele quer dizer, eu entendo o que a pessoa está pregando e vou ali fazendo as minhas concordâncias, como se eu estivesse estivesse tirando a prova real daquilo que está sendo dito, entende? E aí essa atitude advém da filosofia, né? De você parar e analisar e questionar e refletir e trazer isso para ti. E como eu estava falando anteriormente, né? Apesar de ser cristão, não sou radical. Então eu nunca tiro conclusões precipitadas em relação à atitude de outras pessoas baseado na religião. Porque assim como todo mundo já sabe, existem cristãos que são de mau caráter, né, de má índole, assim como existem pessoas de outras religiões que possuem valores e ações condizentes com a Bíblia, embora não professem a mesma fé. Então, isso não é um problema aqui neste lugar, tá? A ideia é sempre estar refletindo, é sempre estar pensando e evoluindo para buscar melhorar, que é uma coisa que eu faço muito. O meu psicólogo, que é o Henrique, embora exista a Aline também, a Aline Fogolin, que é uma cliente que ele acaba fazendo umas sessões junto nas nossas reuniões, nosso atendimento, mas foi me recomendado fazer um diário, onde eu possa anotar o meu dia, os sentimentos do dia, as dificuldades do dia ali naquele caderno, para que eu possa ir melhorando, né? Olhando de fora, olhando de maneira macro sobre o que aconteceu, às vezes até no dia seguinte, dar uma lida e tal, para saber como foi a minha percepção em relação ao dia anterior, mas com a visão do dia seguinte. E isso ajuda a nos analisarmos, né, nas atitudes, nas coisas, principalmente em coisas que acontecem do nada, como muitas vezes também já aconteceu no meu relacionamento, né, no meu casamento, onde às vezes eu estou super bem, super feliz, meu dia foi maravilhoso e tal, aí chegou o Leandro aqui, não sei o que, a gente começa a conversar e tal, aí basta uma atitude, uma palavra, uma virada de chave, uma vírgula, e as coisas mudam, o humor, e a gente começa a ficar tipo meio estranho, sabe assim, um com o outro, começa a ver que eu tô dando muita resposta, começa a ver que ele tá mais na defensiva, essas coisinhas assim. Não que isso seja uma realidade atual, mas nós temos quase 10 anos de relacionamento, né? Dia 1º de maio,
ou março, maio, 1º de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. A gente vai completar 10 anos juntos. E a gente passou por diversas coisas nesse período, né? A gente já foi muito feliz, a gente foi muito triste, a gente já passou fome, mas a gente também já deu a virada, né? A volta por cima. Citando Flor de Lis aqui, gente. Ai, meu Deus. Ai, gatilhos. Mas enfim, a gente já comprou a casa própria, a gente já viu a nossa casa própria se transformar no inferno, porque o entorno foi invadido por comunidade, enfim, a realidade mudou completamente. Mas a gente também já saiu de lá, a gente veio para um outro bairro, a gente já mora num condomínio que tem um pouquinho mais de segurança. Enfim, a gente passou por muita coisa mesmo. Não digo que a gente já passou de tudo em um relacionamento, mas, nossa, assim, parando pra pensar, 10 anos, gente, é a idade da minha sobrinha, tem noção? É do dia que ela nasceu a como ela tá agora, sabe? Assim, as nuances da transformação dela foram acompanhadas, né, evoluídas, junto com o nosso relacionamento. Olha que maneira, olha que interessante. Eu acho isso muito irado, porque eu posso hoje personificar o meu relacionamento, o tempo de relacionamento que eu tenho na minha sobrinha Luísa. Né? Como ela tá esperta, como ela tá mais madura, como ela cuida da irmã. E isso são valores até comuns na família, né? Já percebi que as atitudes da Luísa tá muito do entorno, né? De como minha irmã é, de como minha mãe é. Um pouquinho de como eu sou, porque eu sou, né? Modéstia à parte, eu tive favorito. E é isso, velho. É isso. E aí, esse diário era pra isso, pra gente poder, pra gente, botando as pessoas pra fazer terapia junto comigo, gente, pra eu conseguir fazer uma análise dos meus dias, das minhas atitudes, dos meus sentimentos, ao longo dos dias da semana e tudo mais. E aí eu vou tentar transformar esse diário nesse podcast. Ou seja, não vou ser tão íntimo assim em relação às coisas que eu passo, até porque um pouquinho de privacidade faz bem à saúde, né? A gente se preservar um pouquinho das coisas que acontecem com a gente, não colocar tudo nas redes, colocar tudo pra fora. Mas, de repente, uma situação, uma atitude, uma palavra, uma solução de um determinado problema que veio acontecer hoje, por exemplo, hoje foi um dia atípico, porque ontem eu fui malhar, normal, né? Só que eu tava fazendo um pouco de faxina, então já tava com o corpo meio cansado, fui malhar. Só que o Leandro não tinha me ligado, eu não tinha olhado ligado dizendo que saiu do trabalho, que tava indo pra academia. Eu não tinha olhado o grupo que a gente tem com algumas pessoas que a gente malha. E eu perdi a hora, então me arrumei, consegui tomar um banho. By the way, né, um parênteses aqui, tomei um banho, me arrumei para relaxar um pouquinho e fui. Só que eu cheguei atrasado, eu acabei indo para academia de ônibus ao invés de andando, então eu não tive esse esquenta da esteira, né? E aí falaram assim, vamos malhar logo, depois a gente faz a esteira, não sei o que, isso aqui. Eu já tava com o corpo um pouco cansado, então eu malhei sem ter esquentado o corpo, sem ter feito um alongamento. A Janelle deve estar me matando nesse momento, mas eu fui malhei tudo bonitinho e tal. A única coisa diferente que eu fiz foi não ter feito a esteira. Viemos pra casa, né, jantamos, assistimos um filme, tudo bonitinho e tudo mais. Fui dormir e acordei com uma dor terrível. Uma dor terrível na minha coluna estava um pouco travada, não conseguia andar, estava com muita dor, mas de manhã estava mais tranquilo. Na parte da tarde piorou, porque eu deitei aqui no sofá para assistir um pouquinho de TV enquanto o celular carregava, pra não ficar mexendo nele enquanto ele carrega, que inclusive isso é uma atitude que a gente precisa criar, né? Deixar o telefone carregando, só carregando, de preferência depois que a bateria acaba toda, nada de 10%, de 5%, vai no máximo 2, 3 ali, mas deixa ele lá carregando. E aí, enquanto isso, fiquei vendo TV, fazendo carinho na Mia, que ela tá um pouquinho agressiva, né, senhora? Mas eu percebi que ela tava um pouquinho com medo, então fiz carinho pra ver se ela se acostuma de novo. E quando eu fui levantar, gente, não levantei.
Não levantei de jeito nenhum. Eu falei, gente, que é isso? 33 anos com coluna travada, pode isso, produção? Mas o que aconteceu? Acredito eu, né? Lesionei a coluna, um nervo, um cóccix, não sei. Que quando o sangue esfriou, a dor começou, eu falei, putz, velho. Mandei mensagem pro Leandro, falei com ele. Tava assim, meus vizinhos deviam achar que eu tava num sexo agressivo aqui. De tanto que eu gritava de dor, não sei o que, me contorcia, e, enfim. Mas com muito custo consegui levantar. Tomei um anti-inflamatório e melhorou. Não tá 100% ainda, mas como eu viajo hoje, então eu preciso estar bem, porque eu vou ficar 6 horas dentro de um ônibus sentado, então, se bem que sentado não dói, né? O problema é eu ficar muito tempo sentado, na hora de esticar as pernas, dá aquela dorzinha de novo, como deu quando eu acordei. E, gente, assim, surreal, assim, hoje, meu dia de hoje, no caso, eu não consegui fazer muita coisa. Eu tinha programado de, vou trabalhar na parte da manhã para os meus clientes, vou ali adiantar as postagens de um evento que a gente vai fazer em São Paulo, de organizar minha semana para semana que vem, né? Já que segunda-feira eu já volto com compromissos de trabalho para fazer, 2 compromissos de trabalho, 3 contando com a Aline, né? A Aline, uma sessão de fotos e uma reunião com o pessoal de um estúdio lá na Barra, da H Group, né? Do Eduardo, meu amigo Eduardo. E hoje eu ia fazer essas coisas na parte da manhã ali até 1h, 2h da tarde. Depois eu pararia, iria almoçar, montava a minha mala, separava as coisas para mim e pro Leandro. E só esperaria ele chegar do trabalho pra gente jantar e ir. Ou, de repente, eu encontrar com ele, a gente jantar e ir pra São Paulo. Mas acabou que isso aconteceu. Mas olha só uma coisa engraçada, né? Começando os links. Ontem eu tava fazendo a faxina e tudo mais, como meu computador tava ligado, normal. Saí daqui correndo pra academia por conta do meu atraso, né? Aí saí correndo, fui, voltei. Quando a gente voltou, a gente jantou, viu o filme, tudo bonitinho e tudo mais. Na hora de deitar, deu esse start do podcast ontem, né? Aí eu falei, vou ligar o computador pra ver se meu microfone tá funcionando. E vou gravar esse trailer que eu gravei hoje e postei. Era pra eu ter feito ontem, fiz hoje. Mas ontem, de madrugada, não ligou. O computador não ligou, resolveu não ligar. Aí eu mandei mensagem pra minha cunhada, porque a Tice das minhas cunhadas, ela é mais tecnológica. Aí ela entende computador, não sei o que, fica trocando ideia com ela. Lá, vê isso, vê aquilo. Pode ser isso, pode ser aquilo. Mas eu tava deitado já, porque já eram 2 horas da manhã. Eu fiquei uns 40 minutos tentando ligar e tentando imaginar o que pode ter acontecido se ele tava ligado antes de ir pra faculdade. Do nada ele voltou. Mas ele não ligou. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa questão de links, né? Se o computador tivesse ligado, eu teria gravado as coisas do podcast ontem. E pode ser que eu venha a ter acordado pior, né? Então, como não ligou, não fiquei muito lá, eu dormi, acordei muito mal, né? Não consegui andar direito. E também não trabalhei. E assim, eu sou uma pessoa que tem um probleminha com um pouquinho workaholic, né? Confesso. Então, se meu computador não tivesse dado pau, eu teria ficado na empolgação, né? Até tarde, lá de madrugada, e teria perdido alguns compromissos hoje. Mas de qualquer forma, acabei perdendo os compromissos, porque a prioridade toda, o link todo era a minha saúde. Eu tinha falado pra mim que a minha prioridade hoje era a viagem, né? Pra quem não sabe, a viagem que eu falo é a viagem pra São Paulo, onde eu vou assistir o show do Evanescence lá no Allianz Parque. Eu amo o Evanescence. Acredito muito na filosofia das músicas dela, né? Das letras, dos sentimentos, da intencionalidade ali atrás das canções. E morro de paixão, tava esperando esse show há anos, preciso, comprei, marido vai comigo e tudo mais. E o dia era pra isso. Então, com o meu workaholicismo, se é que essa palavra existe, eu ia ficar aqui, né, de madrugada, trabalhando. Eu saí de lá 5, 6 horas da manhã, porque quando eu me empolgo, não brinco, né, de me empolgar. Ia acabar dormindo, ia acabar perdendo o dia, enfim. Então, o fato do computador não ter ligado ontem e não ter ligado hoje não me obrigou a trabalhar, me obrigou a descansar.
porque com essa dor, né, tomei o remédio, fiquei deitado, fiquei descansando, para que tudo possa correr bem assim, sabe, sem correria, assim, tudo mais. O máximo que eu fiz foi de avisar algumas pessoas que eu estaria viajando, que eu não vou estar por perto, tudo mais. E, sei lá, eu acho que foi uma espécie de sinal entre muitas e muitas e muitas aspas, porque eu não sou desses de acreditar nessas coisas. Mas de falar assim, cara, relaxa, assim, você tá pagando esse show há muito tempo, passagem, alimentação, tá se programando, não tá com muito dinheiro, então vai relaxar, sabe? E assim, minha vida profissional também deu uma mudada, assim, muito grande. Eu vim de um escritório de investimento, onde o ritmo de trabalho era muito pesado e no final das contas eles acharam que eu não fazia nada. Eu acho isso um absurdo. Até hoje, tantos problemas que eu adquiri na saúde, na vida, enfim, por conta de estar trabalhando lá, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas eu não tinha essa questão de aproveitar, então, depois que a minha vida profissional que deu essa guinada, eu fiquei, isso foi em junho, né? Dia 30 de junho fui demitido, fiquei julho, que é o mês do meu aniversário, todo bem off. Agosto já começou a dar aquela pontinha de desespero, porque além de não conseguir trabalhar, não conseguia meus freelas. E aí, do nada, veio um monte de gente. É curso para fazer, é gente me chamando para ser sócio, é gente querendo me contratar, tem empresa de São Paulo querendo me contratar, tem empresas aqui, tem governo, né, superintendência do estado tá querendo me contratar para trabalhar. Então, assim, parece que vai voltar um ritmo de trabalho muito intenso. Desculpa. E eu tô vendo essa viagem como o final das minhas férias, né? Então, quero aproveitar bastante, já que é uma coisa que eu amo muito, que eu gosto muito, que eu vou estar extremamente feliz. Não tem marido, amigo, colega, parente que me irrite nesse final de semana. Se irritar também foi, tipo, vou falar, só não vai estragar meu dia, porque hoje é o dia da Amy, gato. Ai, mas eu sei que vai dar uma guinada e eu sei que também que algumas escolhas também precisarão ser feitas, porque uma das coisas que eu tô buscando hoje, inclusive falei isso numa entrevista com uma empresa de São Paulo, é que eu busco muito por qualidade de vida. Então, a minha escolha profissional hoje, embora eu tivesse esse desespero de julho, de agosto, para achar um trabalho e conseguir entrar em algum lugar, e embora também eu tenha um objetivo profissional muito maior, que se, né, acontecer, eu falo, ficar muito feliz, muito, muito, muito feliz, eu preciso me priorizar mais, né? Porque eu fiquei 4 anos nessa empresa que eu falei, quase 4 anos, e eu negligenciei muitas coisas na minha vida, assim, tanto da minha saúde, quanto dos meus relacionamentos, da minha vida social, da minha vida acadêmica. Então, qualidade de vida hoje, para mim, é essencial, é tão importante quanto respirar. Eu preciso estar bem, eu preciso ter saúde para que as coisas aconteçam, né? Porque também não vai adiantar de nada me matar de trabalhar e perder os prazeres da vida por conta de algo que só tá me pagando, sabe? Que, aliás, me pagar é o mínimo que uma empresa pode fazer, porque eu estou me doando para ela, então isso é o mínimo. Mas antes eu enxergava isso como algo essencial, como se eu fosse essencial, como se estar ali era o grande ganho da empresa, quando na verdade não era a minha pessoa, mas o que eu fazia. Então hoje eu tenho essa consciência e quero priorizar a minha qualidade de vida, a minha casa, o meu relacionamento. E eu gosto muito de dinheiro, eu gosto muito de sair para comer, de comprar coisas, de adquirir alguns bens que eu queria há muito tempo, que eu gosto muito, tipo ir a um show ou um videogame. Mas eu preciso de saúde e para ter saúde eu preciso me priorizar. E aí começam esses surtos do podcast que antes estavam lá no Instagram, né? É sobre isso, sabe? A gente precisa parar de se achar a última bolacha do biscoito em uma empresa, porque quando o vento vira, você é apenas um número, né? Então, tô priorizando isso. Quando eu voltar de São Paulo, eu sei que precisarei fazer escolhas
em relação à minha vida profissional, mas eu confio muito em Deus, eu estou colocando já em oração. Eu tinha um plano, né, vamos dizer assim, para como seria, mas outras coisas aconteceram, outras e muitas coisas aconteceram. E eu sei que eu vou precisar dizer alguns nãos, vou precisar focar no meu objetivo profissional, onde eu possa trabalhar em um lugar onde eu receba relativamente bem, né, onde eu possa pagar minhas contas, viver com meu marido, somar em casa, ver minhas sobrinhas e tudo mais, meus sobrinhos, né, porque tem os meninos também. E que eu não precise me rasgar de trabalhar. Então, não quero morrer por isso. Eu quero poder contribuir. Gosto muito de contribuir. Eu sempre mergulho muito de cabeça. Eu amo o que eu faço. Eu amo a área da comunicação, da publicidade. Mas não quero me tornar o antigo Lira de 2019, que entrou com muito sonho, com muita garra, com muita vontade, saiu extremamente magoado, com muita raiva e extremamente decepcionado com as lideranças que deveriam ter me protegido em uma empresa e, no final das contas, me tratou como mais um. Então, quero muito trazer isso pra mim. E pra você ver, né, essa questão de link que eu falo, fui malhar, me lesionei e cheguei nesse assunto hoje. Então, é muito disso a minha vida, né, minha cabeça, de fazer esses links, porque parece que para eu hoje estar refletindo sobre qualidade de vida na minha vida profissional, eu precisei passar por isso tudo. Então, esses processos são maravilhosos. Eu gosto muito, gosto demais disso. Algumas pessoas até falavam que você não respeita processo. Gente, eu amo processo. Eu implemento processos. Eu fiz um estágio lá na faculdade onde eu era responsabilizado por organizações e métodos de trabalho dentro de um portal de jornalismo, além da área criativa. E assim, cara, liderança, assuntos sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre processos, sobre métodos, sobre como você fazer aquilo de uma maneira eficiente, não precisa ser necessariamente eficaz, sabe? Algumas vezes vai precisar ser eficaz sim, mas que não seja uma rotina, que não seja algo recorrente, mas que aconteceu, tem que atingir um determinado objetivo. Então, independente do processo, você chegar no seu objetivo, beleza, você foi eficaz, foi tranquilo. Mas ser eficiente é muito melhor, porque você passa por um processo, você conta com uma organização e você não vai precisar correr para atingir o objetivo. Você vai seguir os passos, os métodos e tudo mais, para que aquilo seja feito e né, o objetivo seja alcançado de maneira saudável. Então, esse processo todo, desde a faxina, malhar sem fazer esteira, me lesionar, computador não ligar para que eu pudesse descansar, eu estou descansando, estou aqui falando com vocês, e refletindo sobre qualidade de vida profissional para quando eu voltar de São Paulo. Olha que louco, né? É maravilhoso, porque eu sei que no final das contas, né, Deus quer sempre o melhor pra gente, e eu acredito muito nisso, né? Somos todos filhos, independente de raça, cor, credo, orientação. Ser humano, gente, ser humano. A pessoa tá viva, a pessoa respira, a pessoa tem fôlego. A pessoa tá inclusa dentro dos planos de Deus. Não tem essa de que, mas ela professa tal fé, mas ele faz tal coisa, mas ele peca nisso aqui. No final das contas, gente, somos todos filhos. E para quem é pai e mãe e estiver ouvindo esse podcast, eu fui filho, então sei muito bem do que eu tô falando. Na minha concepção de filho, que os pais passam por muitas coisas, né? Muitas dificuldades, muitas batalhas. Eles se reinventam todos os dias para que os filhos tenham o melhor, mas eu tenho a total consciência de que eu não fui uma pessoa tão fácil. Embora minha irmã não foi uma pessoa, né, mais difícil ainda do que eu sempre fui um pouco mais tranquilo, mas eu sei que dentro da minha tranquilidade eu devo ter dado algum tipo de trabalho para os meus pais. Um exemplo bem clássico em relação à minha sexualidade, né? Eu posso ser todo bonzinho, e ajudar, e fazer, e não sei o que, mas a minha orientação sexual pode ter pesado, pode ter complicado a vida dos meus pais em um determinado momento, onde eles tiveram algumas atitudes que hoje eu sei que eles não teriam, por me amarem, cuidarem de mim, enfim. É sobre isso.
Então, gente, olha, meia hora de vídeo. De vídeo, eu pensando nos stories. Gente, meia hora de áudio. Vocês são loucos se vocês escutaram até aqui, de verdade, viu? Eu acho que então que eu vou encerrar por aqui, porque já tá dando a hora de eu começar a fazer as malas. As malas não, né? Porque apesar de ser uma viagem, eu consegui economizar em uma única coisinha, que é a hospedagem. Eu tenho amigos, né, que moram em São Paulo, então eu consegui com que eu e o Leandro dormíssemos na casa de um deles, então a gente não vai gastar com hospedagem. Mas eu preciso me preparar para isso, para São Paulo, então não vou levar mala, devo levar algumas poucas mudas de roupa, né, porque lá vai ter o restante, né, de hospedagem e tudo mais. Então vou tentar levar só uma mochila, onde a gente possa ficar minimamente confortável e gerar o máximo possível de evitar, né? Evitar o máximo possível de criar desconforto na casa das pessoas. E, gente, ver o meu show. Ai, gente, vai ser muito bom. Já peguei o setlist, pelo menos, assim, eu acho que ela vai manter, né? Peguei o setlist de Curitiba, então o show que eu vou em São Paulo, embora vai ter show aqui no Rio também. Não consegui comprar no Rio porque o pessoal de São Paulo esgotou os do Rio, porque não ia ter show em São Paulo, e eles compraram no Rio. Depois foi anunciado que teria em São Paulo, e quem tava em São Paulo tava tentando vender do Rio. Só que carioca, cara, tem um negócio que, enfim, a gente não consegue acreditar muito fácil nas pessoas, né? Porque o carioca tem essa fama de ser malandro, não é bem à toa, né? Tipo, tem muita gente de má índole, né? Que os famosos cambistas que compram lá para poder esgotar e vender mais caro depois. Então, isso pra mim não é uma atitude de boa fé, tá? A pessoa tá ganhando o dinheirinho dela, mas tá se aproveitando dos direitos dos outros. Enfim. E aí eu acabei não comprando de cambista, não acreditei, comprei direto do site oficial, bonitinho e tal, só que era em São Paulo, então vamos pra São Paulo. O que eu não faço pra essa mulher, né? Enfim, gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse aqui vai ser um episódio piloto, pra até eu ver como eu posso estar conversando mais com vocês. Eu tô me sentindo muito Lorelai Fox, que ela tem um podcast para tudo, onde ela vai falando, assim, suas reflexões, esses momentos, assim. Mas eu não sei se é roteirizado. Eu acredito que seja, que atualmente ela trabalha até, o podcast dela é patrocinado pela Globo, então acho que tem, sim, um certo cuidado, um certo roteiro, né, obviamente. Mas eu não sei se esse formato funciona pra mim, ou se esse formato que estou fazendo agora de sentar e começar a falar aqui, funciona pra mim, porque eu me perco muito fácil também, gente. Eu, embora reclame do meu marido de que ele abre muitas aspas, muitos parênteses e não fecha quase nenhum, na verdade ele fecha todos, mas ele vai abrindo tantos dentro de outro que parece que ele não fecha nenhum, mas ele fecha sim, só que dá muita volta. E eu dificilmente abro, ou pelo menos acho que dificilmente eu abro, porque eu me perco muito fácil. Para eu voltar no início, antes da aspas, antes do parênteses, eu posso me perder muito fácil. Então não sei se não ter um roteiro funcionaria, né? Vou tentar criar um método aqui para eu poder estar sempre aqui com vocês, tá bom? Gente, um beijo. Espero que o final de semana de vocês seja ótimo. Se você estiver ouvindo isso antes do final de semana, ainda tem isso, né? Eu falo isso para as pessoas que eu dirijo, tem que ser atemporal. E eu tô falando de final de semana. Ai, gente, me perdoa, viu? Beijo, se cuidem e até mais, gente. Vamos melhorar juntos.